Câmeras abertas, microfones ligados, gravador funcionando. Hoje recebemos dos estúdios da Clube, né, Cabelo? O pessoal do Escutarte para falar sobre um evento tão legal que vai acontecer no próximo sábado e também sobre esse projeto e que mescla biologia, arte, terapia. Vamos falar um pouquinho mais sobre o evento, depois a gente entra no mérito do que é o Escutarte. Bom dia, bem-vindos. Eu quero dar bom dia já para a Tânia Pereira e para o Humberto Rickel, que estão aqui conosco. Bom dia, bem-vindos. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Tânia, tudo bem? Bom dia, gente. Um prazer estar aqui nesse dia gelado para falar de um evento que está nos enchendo de calor e alegria, que é essa festa julina do Escutarte. Pois é, já tô vendo aqui, ó, que vai ter comida típica, fogueira, obviamente um quentão não pode faltar com certeza. No frio, né? E também muita arte, artesanato, brechó, teatro, contação de histórias, né? Além de homenagens à querida Neuza, que nos deixou, né? E eu queria que vocês falassem, primeiramente, eu acho que é importante a gente situar para o nosso ouvinte o que é o Escutarte, né? Que foi criado pela Sabrina Cirone, que não pôde estar aqui conosco, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho do Escutarte, para depois a gente falar do evento também, que vai acontecer no Capulo no próximo sábado. Você já chega um pouquinho mais perto do microfone, tá, Tânia? Tá ótimo assim. Aí. Você quer começar? Eu acho que é interessante essa história do o Escutarte. Acho que era não sei se era muito conhecido na cidade, porque era um grupo restrito, né? Que aos poucos foi se abrindo e fazendo essa discussão que a gente sempre gostava de fazer entre arte e psicanálise, né? Então a Sabrina, que começou essa história do Escutarte, escuta e a escuta e entre a escuta e a arte. E posteriormente, lá por 2015, eu calculo 2016, a Neuza se inseriu nesse grupo. A Neuza era uma psicóloga, psicopedagoga, e entendia um pouco de filosofia, então a Neuza fazia parte da filosofia e a Sabrina entrava com a história da psicanálise, sempre trazia alguns autores para fazer uma discussão. E ultimamente a gente estava fazendo uma discussão muito interessante que era sobre cinema. Eu acompanhava. Eu acho que a gente fez, acho que em torno eu calculo que nos últimos tempos uns 10 filmes mais ou menos, né? E as duas faziam essa dobradinha. A Neuza garimpava o filme e passava para a Sabrina, e a Sabrina entrava com a fala dela e a Neuza com a fala própria. E então, aí deu esse baque, né? Em novembro passado a Neuza faleceu e a gente ficou cheio de dedo para recomeçar. E aí, para recomeçar, a gente tem que fazer um evento como esse que a gente está fazendo para depois retomar essa atividade. E esse evento, né, Tânia, vai acontecer nesse final de semana, né? E, obviamente, além de tudo que a gente falou também, homenagens para Neuza, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre a Neuza também, até para o pessoal que nos escuta, né? Muita gente conhecia ela. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre ela. Eu sou suspeito para falar desde A Neuza é uma pessoa muito especial na comunidade, na verdade a família toda, né? A Neuza, o Humberto, marido dela, né? Os filhos, a neta Alice, que nos acompanha há muito tempo, são pessoas sempre muito ativas dentro da comunidade. Eu conheci a Neuza, não foi nem no Escutarte, eu conheci a Neuza e o Humberto. Bom, o Humberto eu já conhecia de antes, mas eu conheci a Neuza nos encontros do Clube do Livro. Eles eram e são, né? O Humberto continua muito ativo dentro do Clube do Livro e em várias outras atividades culturais. Mas o Escutarte, ele na verdade viveu duas fases. Numa primeira fase, ele era basicamente um encontro entre a Sabrina e parceiros que ela convidava, com o qual ela estabelecia então um diálogo, né, em cima do que é a arte ou a atividade daquele convidado. Sempre com o viés da psicanálise e da arte-terapia, que é a formação dela. Ela tem uma formação plural muito curiosa. Ela é bióloga, arte-terapeuta e psicanalista. Então, multifacetada. Então ela tem assim, um olhar muito aguçado para muita coisa e muito sensível para a arte. Isso aconteceu, participei de vários desses primeiros encontros, até que um dia ela se encontrou com a Neuza num desses encontros e foi assim, amor à primeira vista, né, Beto? E elas, a partir dali, então, começaram a montar os encontros do Escutarte em cima de filmes. A Neuza era curadora, né? A Neuza tem uma história com cinema já de muito tempo.
O Beto foi modesto em dizer que ela entendia um pouco de filosofia, ela é doutora em filosofia, e tem um currículo acadêmico assim, gigante, e uma participação também importante na gestão pública da educação, uma figura muito interessante, assim. E elas juntas realmente promoviam encontros muito ricos com a vantagem de que também foram assim chegando pessoas com formações diferentes e tal, e realmente Escutarte virou um encontro muito legal. O Mauro, meu marido, que participa sempre comigo Querido Mauro. Que participa sempre comigo, diz que muitas vezes os encontros viram sessões de terapia em grupo. Ele que fez terapia em grupo durante muito tempo, ele disse, isso aqui parece uma terapia em grupo, assim, a gente sai tão bem, é tão gostoso, né? E a gente sai desse encontro leve por isso. É isso aí. Que legal. E é tão importante assim para o grupo que tu vê, durante a pandemia nós não conseguíamos ficar sem o Escutarte. A gente chegou a manter o Escutarte online, então o pessoal assistia os filmes indicados, né, cada um na sua casa. Nessa época o Escutarte vinha funcionando na salinha de cinema do Magnólia, e a Fernanda querida fazia caixas e entregava nas casas, caixa com aquelas coisas gostosas de comida e tal. Então, até durante a pandemia, o Escutarte se manteve. E depois, quando acabou a pandemia, a Roberta Reck e o Felipe Tomasi do Capulo nos receberam assim, né, de braços abertos, com uma super parceria, equiparam, compraram uma televisão enorme, assim, para a gente poder ver com o maior conforto. Sempre os filmes ali naquela parte de baixo, né, super bonita que eles têm. Então, o que aconteceu? Em novembro, a Neuza nos deixou e o grupo ficou assim muito sentido. Foi uma coisa que atingiu a todos assim de maneira muito forte. E a gente não conseguiu retomar imediatamente, né? Precisamos respirar, tomar um fôlego, né, Beto, para poder voltar agora. E agora a ideia é que o Escutarte volte um pouco àquele primeiro modelo, aquele modelo em que nós vamos convidar parceiros, montar módulos em cima da atividade, da proposta do parceiro, e aí marcar então os encontros que vão seguir presenciais e lá no Capulo. Daí vocês vêm também contar pra gente dessas novas formas de conversar, de conviver e também de trazer a arte através da psicanálise. E aí a gente tem que falar sobre o evento, que também vai homenagear, além da Neuza, um outro cara que para nós foi muito importante aqui na rádio e que nos deixou há pouco tempo, verdade, né? Que é o Enio Martins, né? Que também era uma pessoa que exalava cultura, né? Que tinha uma acessibilidade para assuntos como esses que vocês tocam e que infelizmente nos deixou nos últimos tempos, né, Léo? E que também era muito plural, né? Ele andava por vários meios da cultura, né? Fora do rádio que era... Ele era um baita parceiro, né, na área cultural. E aí, então, esse evento vai homenagear também, além da Neuza, o Enio. Eu queria que vocês falassem do evento já, pra gente já tá quase chegando no final aqui do bloco, né, Léo? E que também, fazer o convidado, que também vai ser beneficente, né? Vai ser revertido, né, o evento. Vai? Então, sim, bom, em relação ao Enio, de fato foi assim, um susto para todos nós que gostávamos e acompanhávamos o Enio, que foi um parceiro super importante em vários momentos, né? E era muito bom também ouvi-lo na rádio. E aí, como nós vamos fazer uma homenagem à Neuza, nós vamos fazer uma atividade lúdica, porque a Neuza era uma pessoa muito... Até depois eu estive lendo alguns livros dela. A Neuza é uma pessoa muito importante na área da educação e uma pessoa que sempre estimulou muito a produção autoral, né? Ela tem toda uma ligação assim, com esse conceito de autoria e era uma pessoa muito incentivadora, muito impulsionadora desses movimentos assim, que estimulavam, né, aquilo que era singular no ser humano, né? Então a gente encontrou assim, uma forma de homenageá-la de forma lúdica, fazendo bandeirinhas criativas. Então nós vamos poder levar de casa bandeirinhas para decorar a festa, com homenagem a ela, e vamos ter material também para quem quiser fazer isso na hora.
E para o Enio também, nós vamos fazer uma lembrança, vamos resgatar assim, momentos marcantes na experiência de cada um, que a gente teve no contato, que não foi tão longo, mas que foi marcante aqui na cidade, né? Bacana. Ele era um grande frequentador da feirinha, a gente se encontrava sempre na feirinha, em Canela. Era um ativista da feirinha, né? Ele era um ativista da feirinha. Tava sempre brindando no pessoal com a sua presença e divulgando a feirinha, falando sobre a feirinha. Entusiasta, né? Entusiasta. E nos dava muita força aqui na rádio também. Eu lembro que a gente veio várias vezes aqui para falar a respeito do Parque do Palácio e outras mazelas da cidade. E o evento então vai ser beneficente, ele vai reverter então os itens que forem arrecadados para as aldeias caigangues aqui de Canela, é isso? Para a aldeia caigangue, né? Para a aldeia Guarani. Para a aldeia Guarani de Canela, isso. Na verdade, uma das participantes, que é a Kira, ela tem muita proximidade com a aldeia Guarani e surgiu então a ideia, ela estava recolhendo itens agora para o frio, cobertores, roupas e tal. A gente pensou em fazer um ponto de coleta lá na festa. Mas quando a Roberta e o Felipe, generosamente, assim, os queridos, né, se ofereceram para doar a renda obtida com as comidinhas que a Roberta vai fazer, comidinhas típicas e um caldo também, ela ofereceu, nos deu a possibilidade de vender esses itens e aquilo que for renda a partir dessa venda fica para o Escutarte. Então o Escutarte vai doar isso também, né? O fruto dessas vendas para a aldeia. Eu acho que além disso que tu falou de roupas e agasalhos agora para o frio, também alimentos não perecíveis, né? O pessoal tá solicitando. Sempre necessário. Bacana demais. Dia 5 de julho, no próximo sábado, no Pátio do Capulo, no espaço ali fantástico, a gente adora ali o Capulo. O evento então da Escutarte, a festa julina da Escutarte, todos aí convidados para comparecerem. Baita evento, muito legal. E como a gente falou desculpa te é grátis, né? É de grátis. É de grátis. E como a gente falou no início, e falamos hoje também pela manhã, tempo bom e até um pouquinho mais quente. Que ótimo. No início da semana, vai ser um presente para nós. Que legal. Tá tudo certo. Obrigado pela participação, pessoal. Voltem sempre quando quiserem retornar. Tragam a Sabrina, inclusive, numa próxima, né? Para falar sobre as ações do Escutarte. As portas da clube seguem abertas. Muito obrigado, hein? Muito obrigada. Valeu. A gente que agradece. 8h38, a gente vai pro rápido intervalo. Na sequência, reta final, último bloco de hoje aqui no GJR. Já voltamos. Grande Jornal Regional. Clube 885. Muito mais que rádio. Chegou o inverno e com ele a hora de se preparar para o frio. E o que é que não pode faltar no seu guarda-roupa nessa época do ano? Os calçados certos, é claro. Nossa coleção de inverno é perfeita para você que busca estilo e conforto. Temos desde botas quentinhas até sapatos elegantes para você e toda a sua família. Então não perca mais tempo e venha conferir nossa coleção de inverno. Estamos ansiosos para ajudá-lo a encontrar o par perfeito. Loja Docinho na Júlio 46 em Canela. O Bistrô Sabor de Mel te apresenta uma novidade deliciosa. Agora de